Fala galerinha do Jota Explica, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, mais uma aula de redação comigo, professora Bá. Lembrando vocês que nós temos aulas aqui do canal de segunda a sábado, então se você quer ficar por dentro de tudo isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, para mais e mais pessoas conhecerem, né, o nosso projeto completamente voluntário, tá bom? Na aula de hoje, né, a gente finalizou o Enem e a gente começa agora com um novo título. Antes nós tínhamos redação Enem e agora nós temos redação para universidades federais e estaduais, então redação federal e estadual, tá? A gente vai trabalhar aí alguns vestibulares, a redação de alguns vestibulares, belezinha? Hoje, né, eu vou dar uma introdução geral de algo que vai cair em todos os vestibulares e é algo que necessita da atenção de vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de gênero e tipologia textual, tá bom? A gente vai diferenciar gênero textual de tipologia textual, porque muita gente pensa que é a mesma coisa e não é, tá bom? Então, é algo que vai cair em todos os vestibulares e é de extrema necessidade que nós saibamos desse conteúdo, tá bom? Por isso que a gente vai começar trabalhando ele, beleza? Então, na próxima aula, a gente já começa, né, com as universidades. Hoje, a gente vai dar um apanhado geral, né, em tipologia textual e em gênero textual, fechou? Então, a gente começa falando de tipos textuais, né, tipologias. Então, vamos lá. O que é um tipo textual? Tipo textual, ele vai ser tudo aquilo que se diz a estrutura do texto. Tá? Então, toda a estrutura de um texto, né? Toda a forma com que esse texto se apresenta vai ser aí um tipo textual, uma tipologia textual, tá bom? Então, tipo textual é isso, é a forma com que o texto se apresenta, ou seja, as características definidas no texto, tá bom? Como assim características definidas? Se eu tenho uma narrativa, eu sei que uma narrativa tem que ter um autor, tem que ter ali, né, um personagem principal, tem que ter aí um tempo, um espaço. Então, são características já pré-definidas dentro de um texto. Se essas características são definidas, isso é um tipo textual, tá bom? Então, ele vai ser classificado de acordo com a estrutura que ele tem, beleza? Tendo essa classificação, sendo algo definitivo, né, algo bem definido, é um tipo textual, fechou? Isso aí é tipo textual. E aí, né, alguns exemplos disso tudo, a narração, né, a gente tem que ter o tempo e espaço, como eu já disse, a argumentação, né, a descrição, a prescrição, a exposição, um texto mais informativo, como os jornais, por exemplo, a injunção, né, uma ordem, por exemplo, uma receita, ela está ordenando o que eu tenho que fazer. A prescrição, ela está prescrevendo algo, uma receita médica está prescrevendo algo, né? A descrição, eu vou descrever alguma coisa. Já tem uma estrutura pré-definida? Então, a narração, ela precisa de uma estrutura, a argumentação, ela necessita de uma estrutura, a descrição, a prescrição, a exposição, dentre outros. Coloquei aí, elencado esses 6, beleza? Normalmente, a gente vê mais 4 textos só, 4 tipos, né, textuais. Mas eu já elenquei 6 aí para vocês estarem dentro aí, beleza? Lembrou que tipo textual se diz a estrutura, então o que seria, né, o que a gente mais ouve falar? O gênero textual. Então, o que seria o gênero textual? Gênero textual é o uso de estruturas textuais no cotidiano. Para a gente entender o que seria esse uso de estruturas, né, textuais, a gente precisa entender o que é texto. Texto não é só aquele negocinho que a gente escreve no papel, de jeito nenhum. Texto, galera, é toda e qualquer sentença e ou expressão que constitua a comunicação. Como assim? Eu fiz lá o meu joinha, e meu joinha significou alguma coisa, eu estava me comunicando com alguém. Sim, o meu ato de fazer joinha é um texto, tá? Tô lá brigando com a minha irmã, menina chata, que não sei o quê, mostrei a língua para ela. Se eu mostrei a língua para me comunicar, aquilo é um texto. Então, tudo isso, né, que constitui a comunicação, né, tudo isso que constitui essa forma de me expressar para alguém, né, essa comunicação, né, a gente está falando aí
de uma forma comum de levar conhecimento a outra pessoa. Então, sempre que eu tenho aí este objetivo, tá? Eu uso de textos, beleza? Então, não necessariamente por escrita. Pode ser aí uma linguagem verbal, não verbal, mista. Aí a gente tem aí diversos tipos de texto, beleza? Isso é texto. E o gênero textual, ele vai falar um pouco dessa estrutura, né, das estruturas textuais, a gente trabalhou isso em tipos textuais, lembra? Mas dentro do cotidiano, tá? Então, como que a gente pode definir uma forma que eu acho bem interessante? Tipo textual é o maior. Então, dentro do tipo textual, eu tenho vários gêneros textuais. Então, dentro de um tipo textual, eu tenho elencado diversos gêneros textuais. Focou nisso, a gente já sabe diferenciar gênero de tipo. Beleza? Tipo se diz a maior área e gênero as áreas ali específicas, tá bom? Ainda sobre gêneros textuais, a intenção é transmitir a mensagem ao interlocutor de forma efetiva. Foca na função comunicativa e não nos aspectos estruturais. Lembra que os tipos textuais são focados na estrutura? Já o gênero textual, não. Ele vai focar nessa função de comunicar. Então, ela é mais comunicativo, beleza? Ele vai possuir aí uma função social específica da língua, né? Comunicar algo. E se adequam ao uso que se faz deles. Sendo assim, ocorrem situações cotidianas de comunicação e apresenta uma intenção comunicativa bem definida. Então, ele vai ser bem definido dentro da comunicação cotidiana, tá? Então, como assim, Bárbara? Se eu tenho lá um manual de instrução, isso é um texto, é um gênero textual, é um manual de instrução, eu utilizo no meu dia a dia. Ele tem ali, né? Ele é bem definido, a gente sabe que é um manual de instrução. E ele não deixa de ser um texto ali, né, injuntivo, ele está me passando ordem, então, né, ou prescritivo, não sei. Então, esse manual de instrução é um gênero textual do texto injuntivo, né, do tipo de texto injuntivo. Vocês estão vendo que é uma grande área, uma pequena área, ambas assim juntas? É justamente isso, né? É fácil a gente entender tipologia textual de gênero textual. Só a gente entender que dentro de uma tipologia eu tenho diversos gêneros, beleza? Possuem um conjunto ilimitado de características determinadas com o estilo do autor. Então, né, ele vai depender ali do estilo de escrita do meu autor, beleza? Conteúdo, composição, de função. Porém, características comuns em alguns facilitam o argumento. Então, algumas características comuns vai facilitar o entendimento daquele gênero textual, né? Então, é basicamente isso, beleza? Sussi que nem música, como diz o professor Noslen. A gente conseguir entender aí a diferença aí de gênero textual para tipo textual, fechou? E aí eu tenho alguns exemplos aí, né, dos meus gêneros textuais. Receita culinária, propagandas, blog, e-mail, lista de compras, bula de remédios, telefonema, sim, telefonema é um gênero textual, carta comercial, carta argumentativa, né, redação, né, dissertação argumentativa, narrativa, mas não narrativa no sentido amplo, narrativa como se fossem os livros da Clarice Lispector, que ela está narrando algo, entende? Por isso que eu coloquei ali, né, no nosso arquivo, eu coloquei narrativa como gênero textual, porque sim, é um gênero, não do tipo, né? Tem o tipo textual narrativo e tem o gênero. Então, narrativa não deixa de ser um gênero textual, beleza? Entre outros, né? Existem diversos aí gêneros textuais, né? Se eu fosse colocar todos aqui, ficaria o dia inteiro só dando exemplo de gênero textual, fechou? E aí, uma coisa que vai facilitar aí nosso entendimento de gênero e tipo textual, tá? Lembra que eu falei que tipo textual se diz a grande área? Então, vem aí na nossa tabelinha. Eu tenho aí gênero narrativo, expositivo, descritivo, injuntivo e argumentativo. E dentro desses tipos textuais eu tenho os meus gêneros. Então, dentro do meu gênero, do meu tipo narrativo, eu tenho conto, biografia, fábula, romance, lenda, novela, carta, entre outros, que são os meus gêneros. Dentro do meu tipo expositivo, eu tenho o gênero resumo, resenha, reportagem, verbete,
de dicionário, cardápio, entre outros. Dentro dos descritivos, né, do meu tipo descritivo, eu tenho o meu gênero diário, o meu gênero relato de viagem, enfim, entre outros. Dentro do meu tipo injuntivo, eu tenho o meu gênero receita, manual de instruções, regras de jogo, bula, lista de compras, entre outros. Dentro do meu gênero Dentro do meu tipo argumentativo, eu tenho o meu gênero artigo de opinião, crônica, editorial, carta, se endereçada à sociedade como carta aberta, tá? Senão ela vai entrar lá no narrativo. Até então, se ela é uma carta aberta, é um tipo argumentativo, beleza? Redação de uma prova, como a nossa querida dissertação do Enem. Fechou? Deu para entender bem? Gente, não tem dificuldade, é fácil, é susse que nem mousse, é bem de boa, beleza? A gente só focar nisso. Tipo textual é a grande área, gênero textual é o que tem dentro do tipo textual. Ponto, tá? Um resumão de tudo. Tipologia textual relaciona-se com a forma com que um texto se apresenta, caracterizada pela presença de certos traços linguísticos predominantes, ou seja, tenho que ter uma estrutura pré-definida. Ponto. Gênero textual tem funções sociais específicas que são pressentidas e vivenciadas pelo usuário da língua, ou seja, né, o uso do texto no nosso dia a dia. Fechou? É isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado, tá? Isso é uma coisa de fundamental importância dentro dos vestibulares, né? Ajuda a gente aí nessa área de interpretação de texto, tá bom? E aí eu não cometo erro dentro da minha redação de falar de gênero textual, sendo que é um tipo textual, ou falar de tipo textual, sendo que é um gênero textual, pensando que é a mesma coisa. Hoje a gente aprendeu que não é, tá bom? A aula de hoje é isso. Né? Aquela mesma história de sempre. Me sigam nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, pode chamar lá no direct do Instagram, pode chamar no Messenger do Facebook, beleza? E se inscrevam no canal, esse é o mais importante, viu, galera? Não deixem de se inscrever no canal, beleza? Um grande beijo e até a próxima.